Muito bem. Preparando tudo aqui. Então, tiveram uma semana abençoada. Quem pode dizer que teve bênçãos essa semana? Amém. Só o fato de estarmos aqui, podemos louvar o nome do Senhor livremente, estarmos com saúde, já é um grande motivo para agradecermos a Deus. Amém? Muito bem, meus queridos. A palavra de Deus, ela nos traz, ela é muito rica e nos traz grandes ensinamentos. E de várias formas, várias maneiras, nós temos à disposição para aprender. E nós, muitas vezes, buscamos recursos externos, são importantes também, mas nem todos esses recursos são condizentes com o que diz a palavra de Deus. Nós vivemos num mundo doido. Só que esse mundo ele não é doido do ano passado, ele não é doido por causa do Covid, ele é doido porque ele já era doido lá atrás. E quando nós vemos a palavra de Deus, que é viva e eficaz e atual, e quando nós lemos ela, relatando fatos ali ocorridos há 2000 anos atrás, nós vemos situações semelhantes ao que nós enfrentamos hoje. Então, o final dos tempos começou quando Jesus subiu ao céu. Aí ele disse que ele voltaria, não disse quando. A partir daquele momento, ele nos deixou alguns ensinamentos para que nós pudéssemos seguir. O Evangelho, cada dia mais, tem sido deturpado. E hoje, pela rapidez da informação, as coisas chegam muito fácil, muito rápido. E nem sempre o que chega é bom. Alguém disse esses dias, puxa, eu acabei de postar um negócio, no segundo seguinte alguém já curtiu. Então as pessoas estão ligadas, as pessoas vivem amarradas ao seu celular, conectadas às redes sociais, e isso nos traz benefícios, mas quando a gente não sabe controlar, nos traz malefícios. Nós vivemos o tempo do instantâneo, do o que é bom para mim. Eu estou já imaginando que, se alguém já não teve essa ideia, talvez tenha, nós temos os food parks, né? Vamos formar assim, church, fala isso, né? Church park. Lugar onde você tem várias igrejas, e naquele dia eu vou chegar e falar assim, hoje eu estou a fim de ir numa igreja com um louvorzão rock pesado, aí eu vou ali. Hoje eu estou a fim de uma igreja mais tradicional, eu vou aqui. As pessoas estão pensando em igreja que satisfaçam as suas necessidades. Elas não estão pensando no reino como deveriam pensar. E é isso. E é por isso que nós vemos essa diversidade. A diversidade de igrejas ela é importante. Mas o grande problema está que essa diversidade de igreja, muitas vezes, é para atender algumas ou uma necessidade particular. E é aí que está o erro. Nós vemos pessoas fazendo uma confusão com o cristianismo. Eu já comentei isso, por fazer as pesquisas, eu acabo recebendo insights na minha timeline, chique isso, né? Na minha linha do Instagram ali, de pregações, de palavras, mas os algoritmos, eles não têm critério, né? Eles não sabem dizer o que é de Deus e o que não é. E vem cada coisa, assim, cada coisa absurda que você fala, não é possível que essa pessoa está falando isso. Pessoas ditas cristãs defendendo a liberação de drogas, o liberalismo sexual, e por aí vai.
critério nenhum. Não vemos nada de acordo com a palavra de Deus. E aí, nós temos que recorrer, então, lá ao que diz Judas, em Judas 1:4. Eu sei que tem alguns irmãos que gostam de acompanhar na sua Bíblia, então eu estou aprendendo a dar um tempinho. Está fácil aqui, você pode ler. Mas em Judas 1:4 diz o seguinte, e eu tô revisitando a versão Almeida atualizada, então vai ser na Almeida atualizada, tá? Mas só porque eu estou fazendo minhas leituras, e então eu estou colocando os versículos ali conforme a versão. Que diz o seguinte: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas está usando o verbo no tempo passado, então isso significa que já estava acontecendo. Já naquela época já tinham pessoas desvirtuando a palavra de Deus, levando as pessoas a achismos, a agir como a moda e não como a palavra de Deus. Então por isso que eu digo, isso não é de hoje. Isso acontece há muito tempo. Como nos protegermos disso? Como é que a gente pode, então, se livrar e não deixar que homens gananciosos, homens que negam o nosso Senhor Jesus Cristo, se infiltrem no nosso meio ou na nossa vida e nos desviem da palavra de Deus? Como estarmos preparados para não sermos um simples frequentador de igreja, que está procurando uma igreja conforme a minha vontade? É nesse sentido que eu estou dizendo, meus queridos. Então, muitas vezes nós estamos preocupados com a religião e não com o que é a verdade da fé, que é Jesus Cristo. E nós vemos os conflitos sempre partem disso, de pessoas preocupadas com a religião e não com a fé em Cristo. E aí acabam sendo levadas por pessoas interesseiras ou sendo levadas por qualquer vento de doutrina, porque não estão preparadas, não têm o conhecimento, não buscam o conhecimento onde está a verdade, que é na palavra de Deus. Acredita em pessoas, acredita em ideias. Com o conhecimento da verdade, nós podemos viver como Paulo disse lá em Gálatas 2:20. Paulo, um homem que perseguia o evangelho, que foi transformado de uma forma drástica, entendeu. E aí ele diz lá em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, irmãos? Quem vive em você? Quem vive em você? Você entendeu já que Cristo é o único caminho? Você já tomou a sua decisão em algum momento da sua vida? Você teve a certeza de que Cristo era a única solução para a sua vida? Isso já aconteceu com você? Então, quem vive em você? Conforme a palavra de Deus nos diz, vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo vive em mim, diz Paulo. Você pode dizer com todas as palavras que Cristo vive em você? Você tem convicção, tranquilidade e certeza de dizer isso? Porque isso implica algumas coisas. Implica a sua decisão. E Paulo era um homem como eu, como você. Ele não tinha um poder especial, ele não
A ação da conversão dele foi uma ação milagrosa, é certo, porque Deus tinha um propósito para a vida de Paulo, mas ele era um homem com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, com angústias, com incertezas, mas ele decidiu, e aí é o ponto, Paulo decidiu deixar Jesus viver nele. Não foi uma opção de momento, não foi uma opção da modinha, muito pelo contrário. Se entendemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, por que não entendemos que Cristo deve viver em nós? Ou Cristo é o caminho, a verdade e a vida para meu benefício próprio? Para que resolva só os meus problemas. Muitas vezes nós estamos cobrando ações e nós não fazemos a nossa parte. Nós não deixamos Cristo agir em nossa vida. Queremos só a parte das bênçãos. Se nós não entendemos, ou não entendermos, que temos que renunciar o eu, ou seja, eu tenho que deixar Cristo agir por mim, as minhas vontades, os meus desejos. Puxa, mas agora eu não posso ter sonhos, não posso desejar nada? Pode, desde que isso também seja o desejo, o sonho de Cristo. Que o Espírito Santo esteja agindo na sua vida com relação a isso. Deus pode querer que você tenha várias coisas, como também pode querer que não tenha. Quem já leu a história de Paulo sabe quantas vezes ele pediu para Deus tirar um problema da vida dele e Deus disse: não, Paulo, não é esse o meu propósito para você. E a gente pode pensar assim, mas Paulo, veja como a palavra de Deus ela é coerente, ela é única. E aí nós vemos Jesus falando. Lá em Mateus 16, 24. Ele diz a mesma coisa que Paulo falou mais à frente ali em Gálatas. Que Jesus nos disse: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Negue-se a si mesmo. Não é a minha vontade. Não é o meu jeito. É o jeito de Jesus. É o jeito que o Espírito Santo quer que a gente haja. O quanto a gente está em sintonia com tudo isso. O quanto nós estamos realmente ligados a Jesus, clamando a orientação dele através do Espírito Santo. O quanto nós estamos fazendo isso? O quanto você está fazendo isso? A igreja é feita de pessoas. Nós temos a instituição Igreja Evangélica Livre de Blumenau. Mas a igreja somos nós. E a igreja vai ser resultado do relacionamento de cada um que faz parte desse corpo. E nós clamamos por um avivamento na nossa igreja. E esse avivamento vai começar por você, por mim. Porque se você não tiver essa relação com o Espírito Santo, eu posso falar, fazer o que eu quiser aqui na frente. O Werner pode trazer um estudo profundo aqui sobre a relação com Jesus, mas se você não tiver tomado a decisão de abrir mão do seu eu, isso não vai adiantar. Porque essa é uma decisão pessoal. Uma decisão que você não tem que estar preocupado se seu irmão do lado tomou, se a sua esposa tomou, se seu marido tomou, se seu filho tomou. É uma decisão sua. Você tem que fazer a sua parte. Porque você fazendo a sua parte, certeza que você vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Isso é automático. É impossível alguém que brilha, que resplandece a luz, que
fala com amor, que se dedica com amor à obra, que não faça influência ao seu redor. Nós temos que deixar a religião de lado e olharmos para Jesus. Não é a religião que salva, mas sim Jesus. E essa é uma responsabilidade de cada um de nós. E se nós deixarmos isso acontecer, a Bíblia nos mostra o que acontece quando o Espírito Santo tem liberdade para agir. A Bíblia nos mostra o que acontece quando as pessoas se entregam à vontade de Deus e fazem a obra sem perguntar nada, seguem fazendo a vontade de Deus. A Bíblia não só nos cobra para abrirmos mão do nosso eu, mas ela nos mostra como nós podemos, o que vai acontecer quando nós fizermos isso, e se nós fizermos isso. Vemos o exemplo lá, é um exemplo do início da igreja. Quando Jesus está ali, e os irmãos que quiserem acompanhar, podem já deixar a sua Bíblia aberta ali em Atos, a partir do capítulo 1. Nós vamos ver só 6 capítulos de Atos, fiquem tranquilos. Passo agora a minha mensagem de ser dispositiva por versículo, não, estou brincando. Mas o que a gente vê, meus irmãos, é que a palavra de Deus ela é rica. Ela nos traz os ensinamentos, ela nos mostra exemplos. E às vezes eu olho, e quando eu falo eu olho para mim mesmo, porque quando eu preparo uma mensagem, eu tenho que fazer uma autocrítica, e eu olho e falo, meu Deus, me perdoa, Senhor. Eu clamo pelas misericórdias de Deus. Porque como nós somos fracos, meus irmãos. Como nós desafiamos o Espírito Santo de Deus. Como nós somos falsos. Como nós estamos preocupados com a religião, com a aparência. E não estamos preocupados com o que é a verdade, que é a fé em Jesus Cristo. E eu dou graças pela misericórdia de Deus, por podermos estar aqui. Porque quando a gente olha esse exemplo, a partir de Atos, capítulo 1, logo depois que Jesus tem a sua última conversa ali com os discípulos, e ele vai aos céus. E ele então diz para eles, olha, eu vou, mas eu não vou abandonar vocês. E aí em Atos 1:8, Jesus diz o seguinte, eu vou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus, ele nos dá o suporte. Ele nos dá o Espírito Santo, está aqui, ao meu alcance, ao seu alcance, ao alcance de todo aquele que entendeu que Jesus é o Salvador. E nós vemos na sequência de Atos a prova do que isso aconteceu. Então nós vemos Jesus dizendo, isso já seria suficiente, porque se Jesus disse, isso realmente vai acontecer, eu não tenho dúvida disso, mas Jesus, sabendo da dureza do coração do homem, ele não só disse, mas ele fez, através do seu Espírito Santo, que ficasse registrado na sua palavra, que aconteceu o que ele disse que ia acontecer. E nós vemos na sequência do livro de Atos, mais à frente um pouquinho ali, no capítulo 2, versículos 1 ao 4. Quando então, naquele momento, nós vemos relatado o momento da vinda, da chegada do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Nós vemos aqui o Espírito Santo dando os dons, o Espírito Santo agindo na vida daquelas pessoas, porque eles estavam ali sedentos, querendo saber mais de Jesus, querendo fazer a obra de Jesus, estavam abertos, dispostos a abrir mão de todas as coisas e deixar o Espírito Santo agir na vida deles. Eles agiam orientados pelo Espírito Santo. E aí nós vemos um pouquinho mais à frente, em Atos 2, versículos 17 a 41. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-lhes, essa versão tem essas palavras aí, mas você pode entender como afligiu, coração aflito, o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém, irmãos? Eles estavam abertos, o Espírito Santo que acrescentava, não era a habilidade de Pedro, dos apóstolos, mas sim, eles só estavam pregando a palavra, e o Espírito Santo agia no coração daquelas pessoas. O Espírito Santo convencia, porque eles estavam fazendo tudo pelo Espírito Santo, não estavam fazendo segundo a sua vontade. Eles seguiam orientados pelo Espírito, clamando a orientação do Espírito Santo de Deus, para que eles pudessem pregar a palavra, com o único propósito de pregar que Cristo era o caminho, que Cristo era o único caminho para salvar daquela geração perversa. Vejam, estamos falando de 2.000 anos atrás. O que mudou daquela geração perversa para hoje? Que perversidade foi acrescentada? Porque temos a mania de dizer, né? Hoje os tempos são mais difíceis. Não muda nada. Nós vamos ver mais para frente. E eles então se propuseram a ouvir e a agir orientados pelo Espírito. E isso levou eles a pensar e a agir de modo simples. E a buscar um relacionamento dentro do corpo, para que esse corpo crescesse. E em Atos, seguindo um pouquinho à frente, na sequência do texto ali, a partir do versículo 42 de Atos 2, nós vemos que eles vão dizendo assim, depois de falar que as pessoas foram acrescentadas, depois daquela conversão em massa ali, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina. O quanto você tem perseverado na doutrina? O quanto a doutrina da palavra de Deus é importante para você? O quanto isso faz diferença na sua vida? O quanto a doutrina da palavra de Deus é importante para qualquer decisão que você vá tomar na sua vida? E seguindo o texto. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.
O que nós podemos tirar desse texto é que eles começaram a fazer diferença no meio daquela sociedade. As pessoas começaram a olhar para eles e falar: meu, que povo diferente. Esse povo tem alegria, esse povo está ali, estão ajudando uns aos outros. Eles estão ali vivendo em harmonia, desenvolvendo um relacionamento baseado no Espírito Santo. Eu quero ter essa alegria. E aí a pessoa se chegava ali e ele falava assim: então, você quer ter? Tenha Jesus no seu coração. Entenda que Jesus é o único caminho. E assim o Espírito Santo de Deus ia acrescentando pessoas, pessoas e mais pessoas. O quanto nós estamos contagiando o meio que nós vivemos. E eu não estou dizendo só a igreja contagiar o bairro, contagiar aqui em Toupava Norte. Eu estou dizendo você. O quanto você está contagiando o ambiente que você vive. O quanto as pessoas olham e veem que você é diferente. Não estou dizendo para você chegar lá e falar: olha, pessoal, eu sou crente, viu? Então eu não posso falar isso, não posso falar aquilo, não posso ir lá, não posso fazer aquilo. Não é isso. É fazer a diferença no meio que você vive. Nós fazemos parte do mundo, não podemos fazer as práticas do mundo. Mas nós temos que estar inserido no mundo, senão nós não vamos estar cumprindo nossa missão, que é pregar o Evangelho, que é trazer pessoas para Cristo. Se eu ficar aqui trancado dentro da igreja, considerando que todo mundo é salvo, qual será a minha missão? O Espírito Santo de Deus precisa agir na nossa vida. E nós precisamos deixar isso, meus queridos. Isso é uma ação pessoal. Isso é uma ação sua. Você sabe o que tem que fazer. E não era mole para eles, não. A luta deles era contra a religião formal. É isso. Os maiores perseguidores da igreja eram a religião formal da época. E olha o que acontecia com eles. Vemos ali um pouco mais lá na frente, em Atos 5, a partir do versículo 40. Chamando os apóstolos. Eles tinham sido presos, foram diante do Sinédrio, tinham passado por um julgamento ali, né? Então o que vamos fazer? Daí falaram assim: vamos fazer um meio termo, porque não vai adiantar, se a gente matar esse vai vir outro. E aí, então, eles deram o veredito e, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E aí? Eles saíram cabisbaixo, dizendo: acho que a gente vai ter que obedecer, não vai ter jeito. Não. Eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles estavam felizes por terem apanhado por Jesus. E todos os dias, no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Não adiantou nada aquelas chibatadas, porque eles sabiam, eles estavam vibrando, eles estavam fervendo no Espírito Santo e nada iria segurá-los. Nada, não seria umas chibatadas, uma prisão que iria segurá-los de pregar o Evangelho, porque eles já tinham entendido que Jesus era o caminho. Nós não podemos mais brincar de ser crente. Se nós entendemos que Jesus é o caminho, então vamos para a prática. E a primeira prática é abrir mão do eu. Quanto tempo, vamos ser sinceros, quanto tempo você ouve isso? Quanto tempo você ouve que precisa abrir mão do seu eu, se você quer realmente seguir a Jesus? Pessoas fazem isso de forma diferente, entendem errado. Alguns acham que se sacrificando é o caminho, mas não é esse o caminho. O caminho é eu deixar o Espírito Santo de Deus dirigir a minha vida e seguir o que Ele tem pedido para eu fazer. Quantas vezes você chegou numa situação onde você diz: puxa, eu não queria, mas
não estou sentindo paz em meu coração de tomar essa decisão e eu vou ter que continuar. É normal isso. Esse é o conflito da carne, como Paulo explica muito bem. É o conflito do homem pecador com o espiritual. E é por isso que eu digo, o Espírito tem o poder, ele vai agir, ele vai transformar, ele vai vencer, mas você tem que tomar essa decisão todos os dias, em deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Isso vem através da comunhão, da leitura da palavra, da oração, de estar junto com os irmãos. É isso que vai nos dar força para podermos realizar o que o Espírito Santo quer que nós realizemos. Quantas coisas talvez você tenha ouvido que você poderia fazer na igreja e isso te incomoda, mas você não vai. Talvez, muito provavelmente, é o Espírito Santo que está ali. Acorda aí, Se ele tivesse o poder de dar um peteleco, né? Mas às vezes o peteleco é de uma forma mais dolorida, não um petelequinho, né? Às vezes nós temos que aprender de outras formas. E aí, eles estavam voltados para pregar a palavra, para difundir o evangelho. Eles queriam e eles sentiam o desejo e a necessidade de que mais e mais pessoas entendessem que Cristo era o caminho. Eles não estavam preocupados, embora tinham uma organização, mas eles não estavam amarrados em uma estrutura, eles não estavam amarrados em questões burocráticas, eles estavam preocupados em pregar a palavra. E conforme as coisas iam acontecendo, eles orando, buscavam a orientação do Senhor, tomavam as decisões e seguiam em frente. Não ficavam discutindo. E nós vemos ali que aquele grupo começou a crescer, começou a chegar gente. Bom, só de arrancada foram 3.000. E aí, a gente vê o volume de pessoas que estavam ali, e aquilo começou a crescer, e lembrando que nós tínhamos 12 líderes ali, pregando, falando para aquelas pessoas, e aquilo começou a crescer, começou a ganhar um volume, e eles estavam em comunhão, como a palavra de Deus relata, eles estavam numa situação onde até praticavam a assistência social, distribuindo alimentos, ajudando as pessoas, eles estavam num envolvimento gigantesco ali. Em Atos 6, 1-6, mostra as consequências desse crescimento e como eles foram tratando isso. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. O foco deles, eles tinham entendido pelo Espírito Santo que era pregar a palavra, que era ensinar o povo. Ele fala: puxa, a gente não vai dar conta de tudo, gente, então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então ficou tudo bem claro e definido. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram então Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Eles estavam com foco na palavra. Eles não podiam se perder nisso. E eles, com muita sabedoria, orientados pelo Espírito Santo, chegavam aos desafios, eu poderia ler outros, eles iam resolvendo isso, sempre com o objetivo. Nosso foco é pregar a palavra. Nosso foco é trazer os ensinamentos para a igreja, para os irmãos. Eles estavam olhando lá na frente, meus irmãos. Eles estavam olhando para o resultado.
Eles estavam olhando para aquelas pessoas salvas, eles estavam olhando para a solução que eles iam trazer para aquelas pessoas. Eles estavam olhando na salvação, eles estavam preocupados com o resultado, que era a vida eterna para aquelas pessoas. O que eles entenderam? Eles entenderam que eles precisavam seguir a orientação do Espírito de Deus e pregar a palavra. Fazer a sua ação, segundo o seu dom. Pode ser pregar a palavra, pode ser fazer uma ação social, pode ser ajudar alguém com uma habilidade manual, mas eles estavam focados em fazer as coisas com um único propósito, de salvar vidas, de trazer pessoas para Jesus. Não era para aumentar a igreja, eles não estavam focados nisso. Eles não estavam preocupados se eles iam ter 1.000, 2.000, 50.000 membros. Eles estavam preocupados em salvar vidas. É isso que eles queriam. Eles não ficaram amarrados, planejando, veja bem, vamos ter que arrumar um pátio grande, porque veja, eu creio que o Espírito Santo vai fazer a obra, e aí a gente precisa ter um espaço para montar as tendas, para poder alojar as pessoas, a gente vai precisar ter, então, ver onde a gente pode conseguir suprimentos. Não, eles foram pregando e o Espírito Santo foi agindo, foi trazendo a oportunidade, foi abrindo as portas, e eles foram crescendo e foram resolvendo os problemas segundo a orientação do Espírito Santo, e assim eles foram, porque eles olhavam para as pessoas. Eu fico pensando, eu li esses dias uma frase, era num livro secular, mas que me fez pensar muito, porque eu demorei para responder essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: se só pudéssemos ser verdadeiramente excelentes em uma coisa, qual seria ela? Se eu fizer essa pergunta para você hoje, se você pode ser excelente em uma coisa, qual seria essa coisa que você ia buscar excelência? Só pode ser uma. Olhando para a obra de Deus, qual seria a sua resposta? O que você pode fazer com excelência na obra de Deus? Uma coisa. Uma coisa só. O seu dom lá mais pujante, o seu dom mais top da lista lá. Se fosse só ele, olha, eu só posso fazer isso, que é o dom que o Espírito Santo me deu. Imagina o que aconteceria na nossa igreja, se cada um de nós tomasse essa decisão. Eu estou falando uma coisa. Uma só. Como nós somos mesquinhos com Deus. Deus nos dá tanta coisa. Deus nos dá a vida eterna, nos dá o Espírito Santo, nos dá orientação, nos dá liberdade, nos dá tanta coisa. E muitas vezes nós temos dificuldade em fazer uma coisa. Uma coisa na obra. E como nós vimos ali em Atos, o Espírito Santo nos dá o poder, Ele nos dá o dom. Isso vem do Espírito Santo de Deus. Não é possível que você não possa fazer nada. O que somos? Somos um usuário do reino de Deus? Damos uma passadinha pela página ali. De vez em quando damos um like. Mas só isso. Não estamos comprometidos. Qual é o seu compromisso com o reino de Deus? Não estou nem falando com a igreja. Estou falando com o reino de Deus. Qual é o seu compromisso? Qual é essa uma coisa? Você tem coragem de colocar isso diante de Deus? Você tem essa coragem? Se colocar agora diante de Deus, fazendo o propósito que você vai fazer uma coisa, segundo o dom que o Espírito Santo lhe deu?
Eu não vou perguntar nem pedir para você levantar a sua mão se você tem coragem. Isso é um propósito seu com Deus. Mas pense seriamente nessa pergunta. Nós vamos, na sequência, ir para a ceia. E aproveite esse momento também para refletir. Nós vamos relembrar o que Cristo fez por nós. Muitas vezes, nós pensamos só nisso, só na graça, só na salvação, só na vida eterna. E não pensamos no nosso compromisso. Qual é o seu compromisso? Vamos orar. Pai, te damos graça pela tua palavra. Damos graça, Senhor, porque tua palavra é clara, é simples. E ela nos mostra, Senhor, qual é o caminho que nós devemos seguir, o que devemos fazer. Nos mostra de forma tão clara, com exemplos, com ações. E nós, muitas vezes, Senhor, estamos presos, Senhor, à religião, presos ao nosso sistema. Nos perdoa, Senhor. Eu clamo a tua misericórdia, Pai, para que o Senhor possa estar, através do teu Espírito Santo, tocando no coração desta igreja, tocando no coração de cada um que está aqui presente, daqueles que estão nos assistindo através do YouTube, daqueles que virão assistir. Toca, Senhor, eu clamo que teu Espírito Santo, porque só através da ação do teu Espírito Santo, essa igreja vai se acender em chamas, ó Deus. Essa igreja vai refletir a sua luz através de cada um, ó Pai. Que cada um de nós, Senhor, possa compreender, possa se apropriar, Senhor, da tua palavra. E possa realmente, Senhor, fazer a diferença. Fazer a diferença no meio em que vivemos, Senhor. Ter a visão de que precisamos, Senhor, levar as pessoas a conhecer a verdade. Que a verdade é Cristo Jesus. Te dou graças, Senhor, pelo teu amor. Porque o Senhor é um Deus soberano. Um Deus que cuida do seu povo. Que nos dá, Senhor, o Espírito Santo. Para que possamos recorrer, clamar e lutar contra o nosso eu carnal, ó Pai. Te dou graças, Senhor, pela tua palavra. E que ela possa realmente tocar e fazer diferença em nossas vidas. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém.